boa tarde. Estamos começando mais uma live aqui no Instagram. Mais uma live com autores. A live de hoje, inclusive, é com o autor de um livro que saiu resenha aí bem recentemente, que foi o Matheus, do livro A Neve e a Flor. Então, estou bem curiosa para conhecer um pouco mais do autor e apresentar um pouco mais sobre ele e sobre as suas obras aí para vocês. Então, ele já entrou na live, então já vamos convidá-lo para entrar. Oi, Oi? tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, tá tudo certo pra ti também? Tá me enxergando? Tudo certo, muito obrigado, viu? Capaz. Então, tudo bem? Como é que tá nesse fim de semana? Foi um pouquinho corrido assim, tivemos visita, tudo, mas tá tudo ótimo. Que bom. Vamos começar do início se apresentando, falando um pouquinho sobre ti, de onde tu é. Ok, gente, eu me chamo já fui apresentado, né? Matheus Mário Batista. Eu sou de Campinas, falo de Campinas, sou natural de Campinas também, sempre morei aqui. Que mais que eles gostariam de saber? Fala sobre ti, o que que tu faz, tua idade, Certo. teus planos aí, como é que surgiu a Tá, ideia de começar a tá. escrever. Então eu tenho 33 anos, comecei a escrever, eu publiquei o primeiro com os 23, faz 10 anos já, foi 2015. Eu tive a ideia de escrever em 2012, eu estava com 20. Eu estava terminando a minha graduação, sou formado em filosofia, e no final da graduação que eu tive a ideia, quando eu acabar eu vou escrever um romance de ficção. Uhum. E a ideia seguiu. Eu acho que eu tive essa ideia por quê? Porque sempre tinha ouvido, né, desde o colegial, que eu escrevia bem, né? Que eu escrevia bem. E eu também sempre fui muito fã de leituras, assim, eu comecei a ler mesmo romances, eu tinha 12 anos com o Harry Potter, né? Foi o que me deu vontade de ler Uhum. romance. Do Harry Potter eu passei para tipo Dan Brown, né? Dan Brown na época que tinha lançado o Código da Vinci, tinha lançado Anjos e Demônios, né? Fortaleza Digital, li esses livros dele. Passando para frente, comecei a ler livros mais variados, né? Livros que não se fala tanto, mas li Uhum. aquele Laranja Mecânica que depois que tem o filme, né? Do o Sim. filme do Kubrick, né? O autor do livro mesmo era o Anthony Burgess, li Laranja Mecânica. Comecei a ler muita ficção histórica também, né? Conn e Gooden, Conn e Gooden com a série Gladiador, sempre confundo Gladiador, Imperador, o Imperador. E outro autor de ficção histórica que eu gosto muito é o Conn e Gooden, né? O autor daquela série que virou filme também, O Último Reino, né? A série chama-se Crônicas Saxônicas. Ah, sim. Que outros autores? Eiji Yoshikawa com os livros. Originalmente eram 2 volumes gigantes, mais de 1.000 páginas cada um, né? Que era o do Musashi. Depois Uhum. foi dividido numa série de 4 livros, mas originalmente eu comprei quando eram os dois grandões, eram as 2 Bíblias lá que eu li. E dos livros que eu gostei muito eram esses. Então, tipo, a jornada começou por aí e fora livros, romances, né? Eu, desde criança, fui um consumidor muito ávido de filmes, né? Filmes, desenhos animados, né? Desenhos, eu consumia muito desenho, né? Mangás também, eu lia muito mangá. Antes de começar a ler romance, eu lia mangá. Gibis, né? Gibis clássicos, Turma da Mônica. Então, eu sempre consumi muita ficção, em diversos formatos. Sempre consumi muita ficção nos mais diversos formatos, assim. E acho que foi natural, assim, que em algum momento eu quisesse criar a minha própria história de ficção. E foi daí que veio a ideia do primeiro livro. Hum. E dali pra frente tem seguido assim. Que bom. E tá assim, como que foi essa. Tu se formou em filosofia, a tua formação teve a ver com o teu interesse em leitura?
Na Ou acabou verdade, sendo. na, na verdade, teve mais a ver com interesse em cinema, eu diria, né? Hum, Os filmes que eu assistia na época, né? Quando eu decidi fazer filosofia por volta de uns 13, 14 anos, vamos dizer assim, né? Na época eu assistia muito filme daquele diretor japonês Akira Kurosawa, né? E, e trazer alguns dilemas foram marcantes para mim. Comecei a assistir uns outros filmes, por exemplo, aqui o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Que ah, tem o livro, né? Mas, sim. mas teve o filme também, né? Eu assisti o filme O Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Tem até aquele O Sentido da Vida do Monty Python, que é um clássico também, né? Hum, E, e aí eu comecei na época eu também estava começando a ler mais, né? E fora romances mesmo, também comecei a ler mais material, não ficção também, né? E comecei a me interessar mais, comecei a me interessar mais por ciências humanas, por exemplo, né? Naquela época eu percebi que minha disciplina favorita em escola era história. Eu não tive filosofia na escola, mas eu tive sim. história e eu gostei bastante, né? Foi minha matéria favorita durante a educação básica, né? Passando pelo fundamental até o ensino médio. E eu optei por filosofia. É que, de fato, realmente é um prato cheio, assim, para a criação de histórias. Sim. E teve uma pontinha aí da filosofia quando tu escreveu A Neve e a Flor? Bastante, Totalmente, acho. bastante, bastante. Inclusive, você pode perceber uma influência, por exemplo, da filosofia de Santo Agostinho em algumas passagens do livro. Por exemplo, a, a concepção que os corvos têm do tempo. Aquilo é totalmente Santo Agostinho. Hum, Porque os corvos têm a perspectiva do voo. Santo Agostinho, na verdade, dizia o seguinte: para explicar a noção do tempo percebida por Deus, né, percebida pela divindade, uhum, seria como se Deus visse tudo em cima de uma montanha. Como assim, em cima de uma montanha? Por cima de uma montanha você consegue ver tudo ao mesmo tempo, né, em 360 graus. E uhum. essa seria a percepção do tempo para Deus, né, para a eternidade. E foi daí que eu tive a ideia de adaptar a crença dos corvos pelo fato de que eles voam, eles podem voar, eles conseguem ver tudo 360 graus. E daí que extrapola para a crença deles, né, na divindade, como a divindade deles percebeu o tempo, a noção temporal de eternidade. E daí construi toda a crença dos corvos em cima disso. Eu acho muito bacana, né? Porque tu conseguiu reunir várias espécies ali, cada um com uma crença diferente, né? Eu achei bem interessante isso. Sim, sim, a crença dos predadores, por exemplo, o cântico fúnebre que eles fazem ao final da história foi inspirado naquela canção Valhalla Calling, que era não, não que os vikings criaram, mas era baseado, né, nas crenças dos vikings, né? Uhum, E, o verso, principalmente, em que eu mais me inspirei foi aquela em que eles falam: Wind and the waves will carry me. O vento e as ondas vão me levar. Wind and the waves will set me free. O vento e, o vento e as ondas vão me libertar, né? Que representa o funeral viking, né? Que o corpo era carregado assim em direção ao mar e queimado pelas flechas, e esse era o funeral, assim. E esse verso, especificamente, fala muito da ideia do se entregar para a morte, né? Deixar a morte te levar, né? E eu achei muito uhum, adequado me basear nisso para criar o rito fúnebre dos predadores, né? Que é totalmente baseado nos costumes nórdicos. uhum. Eu achei bem interessante o livro como um todo, né? E como é que surgiu então? Como é que foi a ideia? Surgiu a ideia de escrever? Como é que foi o processo para escrever A Neve e a Flor? A Neve e a Flor começou com uma ideia no momento que eu comecei a reparar mais na velhice. A ideia da morte, na verdade, já permeava a minha escrita há um tempo, porque o livro anterior, inclusive, né, A Pérola no Mar da Alma, também abordava a morte, só que por um outro aspecto, por um aspecto mais do conhecimento ao longo da vida. A Neve e a Flor, realmente Uhum, recai mais sobre a questão da velhice.
da velhice e do preparo para a morte, nesse estágio final. Essa Uhum. ideia específica, né, esse pensamento específico veio uma junção de fatores, assim. Primeiro porque foi a minha avó tinha sofrido um micro AVC, né? E foi lá para 2020, na época uma semana antes da quarentena ser decretada. E aí ela teve que vir morar em casa, e por conta disso eu pude testemunhar mais proximamente esse processo que vamos dizer de, é, esse processo de decadência, vamos assim dizer, né, em direção da velhice em direção à morte, né, que ela era mais ativa antes, ela foi ficando mais nativa, assim, e desistindo mesmo, né, Uhum. entregando, entregando os pontos, como o meu tio costumava dizer, né, e então, e observando isso, né, foi que comecei a me atentar, refletir mais sobre a situação, né, que acontece no final da vida e que provavelmente vai acontecer com todos nós. Alguns não vão chegar. É meio cruel dizer isso, mas é verdade, né? Sim. Alguns não vão chegar tão longe, mas para os que chegarem também passarem por isso, né? Então foi o momento que eu comecei a refletir sobre essa questão, né? No final ela não morreu naquela época, ela está muito bem viva. Foi Que mais o bom. susto, não Sim. foi mais o susto, mas foi um pontapé para começar a refletir, né? Uhum. E ao mesmo tempo eu assisti aquela série, um episódio daquela série Primal, assisti a série toda, né? Mas esse episódio específico, né, Primal, é um episódio em que, antes de mais nada, a série Primal é sobre um homem das cavernas e um Tiranossauro Rex que é, encontram várias outras criaturas pré-históricas ao longo da série, né? É uma animação. E Uhum. tem um episódio específico que centra numa manada de mamutes, no qual a manada realiza um rito fúnebre para um membro mais velho, né? No Uhum. momento em que ele morre. Então foi daí que eu tive a ideia. Juntaram as duas coisas, assim, e aí Sim. germinou a ideia da neve e a flor. Foi fácil então para escrever? Já estava tudo mais encaminhado na cabeça para escrever? Veio a ideia, veio o plot, né, o roteiro inicial, mas as outras espécies foram surgindo com o tempo. Inclusive, até a forma como a história seria contada, meu primeiro plot, né, minha primeira ideia sobre a série, sobre o livro, perdão, na minha Uhum. primeira ideia para a história, eu pensei seriamente em fazer um modelo mais naturalista. Como assim? Uma ficção animal mais naturalista, em que os animais se comportam da forma que eles são na realidade, né? Eles não falam, eles não são humanizados, né? Eles na verdade, nem dialogam, não teria nem diálogos. Eu já vi isso mais uma vez. Tem essa série Primal, essa série não tem nenhum diálogo, pelo menos na primeira temporada não tem nenhum diálogo, nenhuma fala. É Uhum. totalmente a interação entre os personagens, é totalmente pela expressão, né? E também um mangá que eu gostava muito, né? Que eu até tinha esse mangá, inclusive, Gon, do Masashi Tanaka. Gon, para quem está assistindo, deve lembrar daquele dinossaurinho do Tekken que você pode escolher. É um tiranossaurinho Rex, né? No, no mangá do Masashi Tanaka, do Gon, não tem nenhum diálogo. Porque os protagonistas são todos animais no seu mundo natural. Não tem diálogo nenhum. E a história flui muito bem, porque você percebe as expressões dos personagens, né, do que está acontecendo ali, pelo contexto, você entende perfeitamente. Uhum. E eu tinha pensado, né, é, em seguir por essa via mais naturalista, né, em que você não usa aquele recurso de humanizar os animais para tornar a história mais, para criar uma história para começo de conversa, né? Sim. Mas aí refletindo um pouco, né, a minha ideia seria então de colocá-los como no seu mundo natural, sem diálogos e só o narrador onisciente que iria descrever os pensamentos e sentimentos, né, dos personagens. Uhum. Só, só que pesquisando mais, eu acabei assistindo aquela série do Netflix, que é baseada no livro também,
o Watership Down. Não sei se alguém aqui que está nos ouvindo já ouviu falar. Foi traduzido como Em Busca de Watership Down, a série dos coelhos, né? De, de um grupo de coelhos, né, que sai do seu, em inglês fala warden, uma colônia, né, tipo uma colônia de coelhos, né, que eles vivem em comunidade, né, Aham, que eles saem de lá e buscam um novo lugar para chamar de abrigo e eles acabariam fundando outra colônia. E no meio do caminho eles encontram outras colônias e, inclusive, os vilões da história são de uma colônia mais militarizada, por assim dizer, né? E foi uma história muito, muito cativante, assim, porque o autor, né, Adam Smith, não, Richard Adams, perdão. Adams, o autor do Watership Down, criou todo um universo para os coelhos ali, com sua própria mitologia, sua própria religião, sua própria linguagem, sua própria política e costumes, né? Eu achei fascinante. Aí que eu fui introduzido ao gênero de ficção animal mística. É um gênero no qual você cria um universo fantástico para os animais, né? Para espécies que existem, né? E eu achei que dava para criar um trabalho muito interessante a partir disso, porque você, além do elemento místico, né? O elemento o fantástico, né? Você também tem todo um elemento ali de criação de mundo, que para um escritor é muito divertido de fazer, na verdade, né? sim. E o Watership Down porque tem um elemento religioso, tem um elemento místico espiritual ali. E era exatamente disso também que o meu livro precisava. Então caiu com uma luva. Foi aí que eu decidi. Então a história vai ser que nem o Watership Down, né? Vai ser um modelo mais parecido com o de Richard Adams, não vai ser um modelo naturalista que eu tinha pensado antes. Uhum. E ficou muito bom, eu pelo menos gostei, né? E achei bem legal, principalmente a interação entre os personagens, mesmo sendo de espécies completamente diferentes, como por exemplo a avó Mamute lá, quando encontrou. Agora esqueci de que espécie que ele era. O dente de cimitarra. Isso, Sim. isso. O coitado lá desistindo, ela encontra, tem aquela interação, achei bem legal essas interações, né, entre cada um. E essa foi a germinação da ideia. No começo, a primeira ideia que eu tive foi do encontro entre esses dois. Uhum. É, porque a minha primeira ideia tinha sido até se passar na savana africana, em vez da Era do Gelo, porque seria o encontro entre uma elefante idosa, né? Igual Aham. uma matriarca ali, né? E um leão, porque os leões têm esse costume assim de quando o líder de um grupo de um bando, alcateia, assim, um clã de leões, né? Quando o macho alfa é derrotado por um novo macho, né? Não podem coexistir dois machos no mesmo grupo, né? Pelo Uhum. menos não machos alfas, né? Sim. Quando chega um novo macho ali, geralmente mais jovem, ele destrona o leão mais velho depois de uma batalha, e esse mais velho é condenado ao exílio, né? E como ele vai ter que viver sozinho daqui para frente, porque ele não vai mais ter ajuda no bando, porque leões precisam da ajuda de um bando para conseguir caçar tudo, né, para ter o alimento. Muito dificilmente ele vai sobreviver, esse leão velho, né? Primeiro pelo fato dele já estar velho e segundo porque ele vai estar totalmente sozinho por conta, né? Uhum. Então é realmente uma espera pela morte no caso dele. Esse momento de reclusão, né, de exílio, para o leão velho significa o início da morte, né? O momento de espera da morte, né? E eu fiquei pensando isso da perspectiva, de como seria a perspectiva de um leão e, e como seria a perspectiva de um elefante se encontrasse, né? E Uhum. foi daí que veio a ideia, né? O encontro de um leão destronado e de uma elefanta idosa, os dois caminhando para a morte, só que com visões diferentes da morte, né? Foi aí que eu pensei, pensando um pouco melhor, né? Eu sempre gostei muito de animais pré-históricos mesmo, né? Sempre fui fã de. Eu gostava muito de dinossauro, ainda gosto até, né? Eu gostava muito de animais pré-históricos, fui muito fã daquele filme Era do Gelo, né? E aí Sim. pensando, Eu pô, fiquei pensando em Era do Gelo quando eu li o tempo sim, inteiro.
Sim, exatamente, né? Então eu pensei assim, mais interessante se eu adaptar para a Era do Gelo, porque eu vou poder usar outros animais, né? Animais que eu até gostaria mais de usar, né? Aham, E também no final o ambiente combinou muito mais, né? aham, Com a atmosfera do. Tanto é que o primeiro título que eu pensei para a história, olha quantas mudanças já teve, né? Do tempo que eu estou falando para você, quantas mudanças teve aham, da ideia inicial para o final, né? Mas um dos primeiros títulos que eu pensei para a história seria A Frieza do Tempo. Por hum, quê? Porque fala muito da velhice, né? Da velhice, principalmente no caso dos personagens principais, né? No começo eles eram os principais, agora eles não são mais. No começo os principais seriam a matriarca e o Dente de Cimitarra. No final aham, agora, no final acabou sendo a Eren, né? A neta da matriarca. Mas no começo, centrando-se mais nesses dois, é, seria seria a frieza do tempo, porque fala da velhice deles e também hum, do ambiente frio, da era glacial. E a frieza do tempo combinaria muito, né? Porque frieza, né, retoma a forma como o tempo tira as coisas sem perguntar, né? Aquela música lá do Tom, acho que era do Tom Jobim, do Tolkien, que era sem não é. pedir eles, que ele fala o futuro é uma astronave que tentamos de lutar, sem pedir Ah, licença muda a nossa vida. Depois convida a Hiro a chorar, né? Ele tá falando do futuro, mas também serve pro tempo, né? Sem aham, pedir licença, né? Que vai tirando de forma indiferente, com uma indiferença, né? Mas aí a ideia da Neve e a Flor veio como? Eu faço bastante pesquisa para os livros, e uma pesquisa que eu estava fazendo era de um livro chamado Os Sonhos e a Morte. É de uma psicóloga junguiana que hum, ela faz uma coletânea de sonhos que as pessoas costumam ter antes de morrer, né? Pessoas já em estado terminal, legal. assim, Aham, costumam ter sonhos em comum, tem elementos em comum nos sonhos das pessoas que vão morrer. E um desses elementos é a flor. Por quê? Porque a flor representa o renascimento. hum, E qual que é a conclusão disso aí? Porque ela segue a linha junguiana, né? Era uma psicóloga junguiana que acredita no inconsciente coletivo da humanidade, que todos nós temos, independente da cultura que nós nascemos, todos compartilham de elementos em comum no subconsciente, né? Por isso que os mesmos modelos se repetem em todas as culturas, apenas com uma roupagem diferente, mas são os mesmos elementos. E, e como isso se relaciona com os sonhos antes da morte, né? Com a ideia do renascimento? Porque ela chegou à conclusão de que o inconsciente coletivo, independente do que a própria pessoa acredita ou não, mas o inconsciente coletivo acredita numa vida após a morte, né? Então, a ideia da flor, independente se a pessoa acredita em vida após a morte ou não, mas a flor expressa um renascimento em outro mundo, em outra vida, depois da morte, né? hum. E foi daí que veio a ideia da neve e a flor. Por isso que, inclusive, a neve vem antes da flor no título, né? Primeiro é a neve, o inverno, e depois vem a flor, a primavera e o renascimento. E realmente, no final, o inverno estava acabando e estava chegando, Sim, né? é, Muito bom. E a Pérola no Mar, é no Mar d'Alma, né? É, isso. veio antes de Arábia Flor, isso? Veio antes. E tem alguma ligação? Eles trazem mais ou menos as mesmas questões, mesmo gênero, vamos dizer assim? Pode-se dizer sim, sim. Primeiro que os dois refletem, os dois trabalham com a ideia de morte, os dois, né? Morte e Uhum. finitude. É que a Pérola no Madalma diria que ela aborda o tema da morte com um foco maior no autoconhecimento ao longo da vida, né? É, é muito mais reflexivo em relação às escolhas ao longo da vida, às fases que nós mudamos ao longo da vida, né? Já a Neve e a Flor realmente foca muito nesse momento final, nessa espera pela morte mesmo, nesse momento final da vida. E também é importante, né? Muito no aspecto do luto, que o aspecto do luto
é muito mais enfatizado de uma forma que não foi trabalhado na Pérola do Mar da Alma. A Pérola do Mar da Alma foi muito mais focado em autoconhecimento ao longo da vida. Entendi. E achei também interessante essa coisa do luto, né? Que tu não trouxe como sendo uma carga muito pesada, né? Ah, Acabou sendo uma sim. coisa mais leve. Sim, porque já ouviu aquela. Tem uma frase que eu ouvi uma. Era um meme, na verdade, né? Frase meme, né? Hum. Que a gente fala brincando, né? Tudo nessa vida passa. Nem que seja por cima de você, mas passa. Ah, sim. É bem humorada, né? Mas é verdade, né? Mas é. Então, Aham. isso inclui bastante o luto, né? E porque a neve, a flor, o recomeço também não é só não é só para os que estão morrendo na história. Esse recomeço também é para os que ficam, né? Para ter um recomeço depois da partida, né? Uhum. Para lembrar que a vida deles continua mesmo depois que alguém muito importante tenha sido, né? E que ainda vai acontecer muita coisa depois disso. Então, esse renascimento é tipo um consolo mesmo, né? Para quem fica. Uhum. E tu pretende seguir escrevendo histórias nesse sentido, de luto, de autoconhecimento, ou quer ir Sim. também para outros lugares? Eu escrevi outros temas antes. Antes de escrever A Pérola do Mar da Alma, escrevi 4 livros, né? Já tinha escrito 4 livros, né? Eram de temas mais. Seria um viés policial, na verdade, bem diferente do que eu escrevi do que eu escrevi na Pérola do Mar da Alma. Então, seria um viés que eu devo dizer que eu meio que cansei. Eu meio que cansei. Uhum. Não diria que eu cansei, mas é que esses outros temas que eu comecei a escrever foram muito mais aprazíveis, assim. Eu me diverti mais. Eu me diverti Uhum. escrevendo os anteriores, mas esse aí eu me diverti mais, porque eu pude explorar muito mais coisas. Eu senti que eu pude criar muito mais arte com isso, com esses novos temas aí. Uhum. Então, eu gostaria de seguir nessa linha, porque me diverte mais, é uma linha que me inspira mais. Eu posso pesquisar muito mais filosofia, arquétipos, de diversas fontes, assim. Então, eu me divirto mais com essas aí agora. Uhum. E já tem ideias novas surgindo? E eu tenho ideia para alguns contos, né? Eu percebi que eles vão ter que ser contos mesmo, porque eu já falei antes, né, que ia ser só um conto pequeno assim, acaba virando romance, né? A Uhum. Neve e a Flor é considerado um conto, né? Porque parece que até 80 páginas ainda é um conto, embora tenha capítulos igual a um romance, assim, né? Uhum. Mas, mas eu sempre escrevi narrativa mais longas, né? Esses que eu pensei agora que realmente vão ter que ser um conto mais curto porque a ideia se esgota nesse pouco tempo, aí o que não quer dizer que seja mais fraca, né? Mas é que a ideia Sim. um, tem um tempo certo ali para ser usado, né? Então, então tudo indica que eu crie contos, um livro de contos, talvez até a Neve e a Flor, porque a Neve e a Flor só tem versão digital por hora, né? Uhum. Tem uma versão física assim que eu imprimi por demanda, mas não é algo que está sendo distribuída assim. Eu falo, se a Neve e a Flor vier a ser distribuída amplamente em livrarias, né, com livro físico, provavelmente ela vai ter que ser incluída numa edição com vários contos. Talvez Uhum. até a Neve e a Flor pudesse ser incluída nessa coletânea assim, né? Sim, com certeza. E até estava lembrando também que, apesar de o livro ter menos de 80 páginas, achei interessante como ele parecia que tinha mais. Então, é uma Sim, história que foi encaixadinha direitinho, início, meio e fim, mas que, mesmo curta, parecia muito maior. é, Uma coisa positiva, né? sim, por isso na minha cabeça parecia que ela era um romance mesmo, não era um conto assim, né? Sim, quando eu li, eu pensei, nossa, mas quantas páginas tem isso aqui? Porque eu li sem olhar, né, a quantidade de páginas que tinha, depois eu vi, nossa, só isso. Parecia que era, que era muito Sim. mais. Mas então, o que mais quer falar um pouco mais sobre a Pérola no Mar da Alma?
A Pérola do Badal. Bom, acho que o pessoal agora deve estar, já deve estar ciente, né? A Neve e a Flor é uma ficção que se passa com animais na era glacial, certo? A Pérola Uhum. no Mar da Alma se passa no Japão feudal, na época dos samurais, né? O personagem principal é um menino, ele começa como menino, até nós o acompanhamos até a velhice, né? Por isso é um romance que dá muito mais margem para autoconhecimento, né? Para reflexões sobre a própria vida, né? Também trabalha a ideia da morte sob outro aspecto. Aliás, o medo da morte é um elemento que permeia também a história. E aspectos filosóficos, um certo sincretismo também, né, entre budismo e espiritismo. O budismo, o contexto, né, foi escolhido por conta o contexto histórico, né, foi escolhido por conta do budismo, Nikasha. Mas eu admito também que fez um pouco de interpretação pessoal aí também, com um pouco de sincretismo. E então essa seria esse seria o que se esperar do A Pérola do Mar da Alma, mas eu diria que quem gostou da Neve e a Flor provavelmente vai gostar da Pérola do Mar da Alma também, e vice-versa. Que bom. Considero histórias irmãs, mais ou Irmã, menos. mas tá certo. E os dois livros estão na Amazon só? Em e-book? Ah, A Pérola do Mar da Alma tem a versão física, eu fiz com a Lura Editorial, né? Tem a versão física, tem na Amazon, tem na Martins Fontes, e tem na Estante Virtual, pelo menos, eu vi nesses três canais, né? Estante Virtual também, está lá, tem bastante lá. Ela não tem versão e-book, verdade. A Pérola do Mar da Alma, só o físico. Tá? Só E físico. a Neve e a Flor, só o e-book. No Kindle Unlimited, para quem tiver. Tem uma versão. Eu pedi para fazer uma versão física também na Amazon. Só que aí você só compra na Amazon fora do país, né? Porque na Amazon Brasil não tinha como colocá-la em versão física. Então, pelo Kindle não, né? Então, quem quiser a Neve e a Flor, a maioria vai estar disponível em e-book mesmo. Eu não tenho uma distribuição grande física ainda, mas está em e-book no Kindle Unlimited, né? Quem tiver Kindle Unlimited pode baixar e podem comprar pelo Kindle. Isso aí. E o que podemos esperar então do Matheus, autor? Em breve novidades, em breve lançamentos? Ou vai demorar um pouquinho ainda para É lançar por os hora. contos? Por hora, estou realmente focando na divulgação desses dois, né? Na Uhum. divulgação, principalmente na Pérola do Mar da Alma, que eu mais estou divulgando. É, os próximos contos, acho que vão demorar um pouquinho. Por hora, eu quero dar um boom mesmo na divulgação da Neve e a Flor. A Pérola do Mar da Alma também, mas principalmente a Neve e a Flor. Talvez, mas isso aqui não dá para falar porque é bem talvez mesmo. Não dá para falar o que é, vou deixar na expectativa, mas talvez venha uma surpresa aí com a Neve e a Flor mesmo, talvez. Hum, tá bom. E como é que tá sendo trabalhar essa questão da divulgação, assim? Porque tu ainda trabalha na área da filosofia, né? Tu tem que fazer essa conciliação? Eu sou professor de inglês, na verdade. Profissionalmente falando, eu sou professor de inglês. É, mas a parte da divulgação, eu tô bem satisfeito, viu? Eu tô bem feliz É? porque eu lancei 4 livros anteriormente. Se você for ver, estou lançando livros desde 2015, 10 anos já. Uhum, Eles não estavam dando retorno. Por quê? Porque eu não fazia divulgação. sim. Levou muito tempo assim, batendo cabeça mesmo, para perceber que só lançar o livro não basta, né? E isso é um recado, inclusive, para todo escritor que me ouvir, que só lançar livros está longe de ser o suficiente. Na verdade, essa parte da escrita é uma delícia, né? É a diversão, não é trabalho, né? Mas aí É. depois é que o trabalho de verdade começa, porque você vai ter que sim fazer bastantes parcerias, né?
com Com o certeza. máximo de influenciadores literários que você puder. Faça bastantes amizades, bastante network, né? É, eu também fiz assessoria de imprensa com a LC, né? LC editorial, editorial não, LC, LC de publicação, né? Ah, sim. Aham. E a assessoria de imprensa também ajudou muito. Então, realmente, guarde um bom investimento aí, para quem for autor, né? Guarde bastante investimento, porque quando você começa a fazer parcerias, né? E investir bem nessa parte de divulgação, o retorno começa a vir e você anima mais ainda, né? Porque aquilo fica real. Você fica com aquele sentimento frustrante, né? De que os livros estão lá na estante de uma livraria, mas ninguém tá vendo, né? Então, e compensa mais, né? O serviço de publicação que eu fiz, eu não reclamo, porque foi muito bom. Inclusive, a capa de A Pérola do Mar da Alma é ótima, é maravilhoso, foi a editora que fez. Mas compensa mais, nesse momento que você está, você publicar gratuitamente pelo Kindle e guardar o dinheiro da publicação para parcerias de divulgação. Compensa bem mais. Uhum. Vem muito mais retorno. Eu sei que é mais bonito ter o livro em capa, assim, maravilhoso, tudo na sua mão, né? Você até cheira o livro, tudo, né? Mas, né, num primeiro momento, eu recomendo mesmo que você se contente um pouco com a versão e-book e vá investindo mais na divulgação, pelo menos para você sair do anonimato, assim, né? Uhum. E Com certeza. depois eu espero que a Neve e a Flor estejam, e a Pérola no Mar da Alma também, né, estejam distribuído em larga escala em livrarias, tudo, né? É, num ponto visível ali na estante para quem entra, tudo, né? Mas por hora nós vamos trabalhando assim. Mas devagarinho vai crescendo, né? E Sim. vai expandindo. Então tá, tu tem agora mais um espacinho, se quiser comentar o que tu quiser, o espaço é livre. Basicamente, obrigado, viu? Muito obrigado pela oportunidade aqui, Capaz. antes de mais nada, né? Obrigado bastante também para quem nos assistiu, né? E quem vai assistir também. Eu dou meu muito obrigado. Sim. E para os escritores, eu recomendo bastante hum, que vocês pensem com carinho na divulgação, se planejem para isso. Aqueles escritores, por exemplo, que não tiverem um trabalho ou uma renda fixa ainda enquanto não lançam os livros, arrume algum tipo de renda fixa, tá? De fonte de renda para que possa, pelo menos você continue investindo na divulgação, que você vai precisar ir muito, tá? Sim. E, esses são meus votos, meus conselhos para quem assistiu. Tá certo, então muito obrigada. Desejo muito sucesso para os dois livros e os próximos futuros que também vão vir, com certeza. Ok, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigada. Capaz. Um bom resto de domingo e até uma próxima, quem sabe. Obrigado, até a próxima, viu? Tchau, tchau. Tchau.